A graça, a paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para meditarmos e vamos ler Tiago, versículo 1 do verso 19, que fala sobre a prática da palavra de Deus. Deus dará de ler e explanar, exortar sobre esse texto do capítulo 1, o que é a prática da palavra de Deus, né? Nós vamos ler do verso 19 ao verso 27, tá? É curtinho. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sende cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, olha qual que é esta: visitai os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e guardai-vos da corrupção do mundo. Essa é a religião que Deus se agrada. Então, meditando aqui na palavra de Deus, o que diz aqui: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. O que ele está querendo dizer, né? Que todo homem inclui todo mundo, eu, você, todo homem, né? Que seja pronto para ouvir. Ouve, escuta esses conselhos, ouve esses conselhos, né? Tardio para falar, não seja precipitado para falar, escuta o que estão te falando. Depois você dá a sua resposta com mansidão, sem ira. Isso é agradável aos olhos de Deus. Tira do meio de vós toda a gritaria, disse Paulo. Não seja a vossa casa, o vosso lar, marido gritando com a esposa gritando com o marido, filho gritando com a mãe. Tirai de vós toda a gritaria. Escute o teu oponente. Depois dá a tua resposta com mansidão. Isso é agradável aos olhos de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que você irá, você está fora da justiça de Deus. Você se afasta de Deus. Essa é a verdade. Pelo que, rejeitando o tom da imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Isso está tratando de salvação. Versículo 21 está tratando de salvação, não é somente. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade. O que é superfluidade? Superfluidade é pessoas que tem demais e nem usa o que tem. Tem como fica juntando, guardando tanta coisa e não tem utilidade. Superfluidade de malícia, pessoa que está cheio de malícia, esbanjando malícia. Então, tirai do meio de vós toda a malícia, enchei-vos da benevolência, da palavra, do amor fraternal. Tira a malícia da tua vida, meu irmão. Isso é desagradável aos olhos de Deus. Isso te levará a não aprovação. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Deus vai enxertar essa palavra. Enxertar não é depositar. Enxertar é pôr na essência, na natureza da árvore.
enxerta ali para fazer parte da vida daquela árvore, daquela planta. Quando é enxertado, aquilo vai fazer parte da sua vida, da sua essência. É muito profundo o enxerto, né? Em vós a palavra enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Quando você está enxertado com a palavra de Deus, a salvação é certa, meu irmão. Você pode se salvar, porque a palavra de Deus está te enxertando. Glória ao nome do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Adianta você ouvir o que está sendo pregado aqui e não pôr em prática. Põe em prática, cumpre o que está sendo ensinado aqui. Enganando-vos com falsos discursos, porque quem não é cumpridor da palavra de Deus são os falsos mestres, os falsos doutores, aqueles que pregam, mas eles não fazem o que eles pregam. Eles pregam o bem, mas não fazem o bem. Eles pregam o amor, mas não andam no amor. Glória a Deus. Eles pregam para não irar, mas se iram. Esses são falsos. É o que está dizendo aqui. Você quer saber se o teu pastor, se o teu ministro, se o teu ancião, ele é verdadeiro? Está aqui, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque aquele que não cumpre, ele é falso, ele tem falso discurso, ele não é verdadeiro, a sua essência não está enxertado nele a verdade da palavra, a essência da palavra, a virtude da palavra. Glória ao Senhor, porque aqueles que estão em Cristo Jesus está enxertado em você, aleluia, a virtude da palavra. Você é verdadeiro, porque você cumpre, está na tua natureza o bem, está na tua natureza praticar o amor, aleluia, está na tua natureza ter paciência, ter paz, alamaia, glória, está na tua natureza andar, aleluia, diante de Deus, porque aquele que tem Cristo Jesus e tem o Espírito Santo em si, já está enxertado nele essas virtudes celestiais. Glória ao nome do Senhor. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ele vai lá e contempla. Mas o que fala no 24? Porque se contempla a si mesmo, você vê você mesmo ali no espelho, foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Ele viu no espelho, mas ele nem sabe mais como ele é, porque ele esqueceu. Não põe em prática. É o ouvinte que ouve e não faz a vontade de Deus, não põe em prática a palavra de Deus. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual que é a lei perfeita? Que põe liberdade diante de Deus? É você atentar para os ensinamentos da palavra, por esses conselhos que está sendo passado aqui. Isso depois em liberdade diante de Deus. Essa é a perfeita lei da liberdade. E nisso persevera, e nisso, porque aquele que vamos ver, aquele porém que atenta bem para a lei da liberdade, e nisso persevera, e anda por esses mandamentos, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Está dizendo, se você faz assim, você é um bem-aventurado. Deus está contigo, Deus está na tua vida. Você está servindo a Deus em espírito, em verdade. É isso que está dizendo. É muito profundo. Tiago pregou a profundidade da fé, profundidade do espírito, profundidade da obediência, porque quem tem amor obedece. Aquele que ama, ele faz. Para aquele que... Já viu alguém... Dá um exemplo para você. Se você ama alguém, ele pedir alguma coisa para você, você vai fazer. Você não vai negar. Isso é amor. Obedecer. Fazer o que a palavra está determinando é amor. É prova de amor. Glória a Jesus. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã.
Por exemplo, se alguém fala que é religioso, está todo dia na igreja, mas não refreia a língua, fala mal do irmão, fala mal desse, fala mal daquele. Glória ao nome do Senhor. Antes engana o seu coração, é enganoso o coração desse homem, ele não é sincero, ele engana o seu próprio coração. E a religião dele disso é vã, está perdendo o seu tempo. Não adianta nada ser religioso, não adianta nada estar dentro de uma placa de uma igreja, se você não aprender a verdade, se você não aprender o que está sendo ensinado aqui hoje, a verdade do Evangelho, isso que você tem que viver, é isso que você tem que andar. Não adianta você estar na igreja, tem que obedecer o que a Escritura, a palavra de Deus está dizendo, o que está sendo pregado aqui hoje. Isso é vida e salvação para a tua alma. Agora fala no 27 assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar da corrupção do mundo. Essa é a religião imaculada para com Deus. As outras são tudo começaram de um bom intento, porque viram na palavra de Deus uma doutrina falou, essa é a doutrina verdadeira, esse é o jeito certo de servir a Deus, e montou a sua denominação. Vamos fazer desse jeito porque isso é agradável aos olhos de Deus. Mas tudo começou no Evangelho, na palavra, lendo, aprendendo da palavra. Alguém que começa uma denominação é porque ele leu alguma coisa ali, entendeu que tem que ser diferente de onde ele estava, por isso que ele começou. Então tudo é a palavra. E a religião imaculada para com Deus não é a denominação, não é placa de igreja, não é aquela denominação. A religião imaculada para com Deus é a caridade, é o amor no coração. É visitar as viúvas, é visitar os órfãos das tribulações. Glória ao Senhor. Souber que tem alguém lá tribulado, sei lá, levar a palavra de Deus, uma oração, um conselho da parte de Deus. Aleluia, se levar a virtude de Deus, o poder de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas para isso você não pode ser falso, para isso tem que ser verdadeiro. Você tem que pregar o amor, tem que andar no amor. Você tem que pregar a santidade e ser santo. É isso que Tiago estava dizendo. Será que você é verdadeiro? Será que você está na frente de um púlpito, de uma igreja, num altar? Será que você está sendo verdadeiro? A palavra de Deus se ensina hoje. Para que a tua religião não seja em vão, você precisa ser verdadeiro, praticante da palavra de Deus. São os conselhos dessa noite. Só Deus seja louvado por essa palavra maravilhosa. Amém.